Vamos agora falar de ondas estacionárias, mas em duas dimensões, né? Numa membrana retangular. Eu poderia também estudar uma membrana circular, mas o problema é muito mais difícil. Então vamos a estudar ondas estacionárias numa membrana, né? De novo, o problema é, como vimos antes, de ondas, né, que se propagam em sentidos opostos, né? Agora, tenho aqui um método de definir ondas estacionárias. São ondas que satisfazem a equação de ondas, mas de tal forma que a solução envolve o produto de uma função só de x, y, z, vezes uma função que envolve apenas o tempo, né? Então, é um método de separação de variáveis. A gente usa muito o método de separação de variáveis. Aqui nós estamos falando de separação de variáveis, é uma técnica, né? Então, se a gente substituir na equação de ondas, né? Veja, eu estou aqui utilizando a equação de ondas, o método de separação de variáveis me leva a uma coisa absolutamente curiosa, que é esta aqui, né? Veja, eu acabo obtendo, pelo método de separação de variáveis, né, uma equação, né, para função ψ0 de x, y, z, e agora, veja, uma equação para a função t, que é esta aqui, do tempo. Agora, isso só é possível se isso aqui for uma constante. Porque aqui eu tenho uma função do tempo. Como é que ela pode ser igual a uma função do espaço? Não. Aqui não, são variáveis independentes. Portanto, isso aqui é uma constante que nós chamamos de menos k ao quadrado. Isso aqui é uma outra constante que nós chamamos, então, de k ao quadrado. Então, nesse caso, né, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, resolver, né, essas duas equações. Essa primeira aqui é muito fácil, né? Equação do tipo oscilador harmônico. Então, a solução vai ser do tipo A seno ômega t, né, mais B cosseno ômega t. Agora, essa aqui já é um pouco mais difícil, né? Então, em alguns casos ela é fácil, mas nem sempre, né? Nem sempre. Um caso em que ela é simples, né, é quando você tem, né, uma função só de x e t. É o caso da corda. Estamos agora voltando ao caso da corda que já resolvemos antes, né, mas é bom chamar a atenção para isso, né? Veja só, agora eu recaio, né? A solução é uma função só de x e vezes uma função só de t. E agora eu tenho uma equação para essa função só de x e uma equação para essa função só do tempo, né? O que obtemos? Obtemos aqui a solução envolvendo uma função cosseno de ômega t mais delta e duas constantes, a' e b'. Nós vimos, né, anteriormente, né, que se nós prendemos a corda, né, nas extremidades, nós temos ondas estacionárias, mas só para alguns valores da frequência ou do comprimento de onda, né? Nós acabamos de falar sobre isso, sobre os instrumentos musicais, né? Então, não vale a pena a gente repetir isso, né? Mas o fato é que nós produzimos numa corda de comprimento L, né, só sons com algumas frequências. N vezes a frequência de um som que é fundamental. E é isso que a gente gosta, né, de frequências, né, que guardam uma relação entre números inteiros, né? E isso já foi descoberto por Pitágoras há muito tempo atrás, né? A frequência do fundamental é a velocidade, né, da onda dividido por 2L, porque o comprimento de onda do fundamental é igual a 2L. O do segundo, o comprimento de onda é igual a L, e assim por diante. Nós já falamos sobre isso antes, só estamos recapitulando. Agora não.
Agora, eu vou considerar o caso de ondas em uma membrana. Ondas, portanto, em duas dimensões, né? Quando a gente bate num tambor, a gente afunda o tambor, gera, portanto, uma perturbação, né? E agora a gente vai ver, né, quais são os sons produzidos numa membrana que você mantém presa, as extremidades, né? De forma que, nesse caso, né, a velocidade da onda que se propaga, da onda estacionária que se propaga, ela é dada pela densidade, veja, de massa, né? 1 sobre a densidade de massa vezes a tensão, né, superficial. O fato é que a velocidade a gente sabe como calcular em termos dessas grandezas, né? E aqui temos a equação. Agora a gente utiliza aquela técnica que eu mencionei antes, de separação de variáveis. Olha só, escrevemos z como uma função só de x, uma função só de y e uma função só do tempo. É esse o problema que a gente está querendo resolver aqui, né? De uma membrana. Daqui a pouco a gente vai resolver o problema quando as extremidades da membrana estão presas, né? De forma que não é difícil verificar isso aqui. Olha, a equação satisfeita por y é a equação típica de um oscilador harmônico. A de x também, né? E a mesma coisa de t, né? De t, né? Porque essa equação aqui, na verdade, né, não é exatamente esta equação. É esta equação. Mas 3 equações simples de resolver, né? Agora, lembre-se que K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado é igual a K ao quadrado. K, né, é o vetor de onda, o número de onda, na verdade, porque o vetor de onda é K vetor, né, da onda produzida, né? De forma que agora eu tenho aqui a solução para C, a solução para Y, a solução para X e a solução para T. Portanto, olha só, Z, né, aqui na verdade não está bom, né, Z, veja, Z de X, Y e T é igual, aqui uma constante, né? Veja, está aqui a solução. Agora, nós vamos impor as condições de contorno. Em x igual a 0, ela está fixa, a membrana está fixa em x igual a 0. E ela está fixa também em x igual a A. Então, eu imponho essa condição. Deduzo que C igual a 0. Né? E se eu fizer a mesma coisa, né, para y, também impondo que a membrana esteja presa em y igual a 0 e y igual a b, a condição, então, me leva, em primeiro lugar, a A igual a 0 e seno de K1 vezes B igual a 0. Ou seja, só valores para K1 que satisfaçam a essa condição, K1b igual a mπ e K2b igual a n vezes π, vem dessa segunda condição aqui, né? O outro vem da primeira condição lá. Portanto, aqui está a solução, levando em conta estas condições de contorno, né, tanto em relação a x quanto em relação a y, e lembro que essa constante ômega ao quadrado, que é a frequência angular da onda, ela é igual à velocidade ao quadrado da onda vezes k1 ao quadrado mais k2 ao quadrado. Consequentemente, só algumas frequências são possíveis de serem produzidas, né, numa membrana. O modo fundamental, digamos assim, que vamos considerar m igual a 1 e n igual a 1, mas poderia ser m igual a 1 e n igual a 0, mas esse caso não interessa,
né, n igual a zero, porque senão a função toda desaparece. Então, m igual a 1 e n igual a 1 é o modo de frequência do som fundamental, né? E agora a coisa não é tão simples, né? As frequências não são dadas por uma relação entre números inteiros. Por isso, a gente não gosta muito, né, do tambor como instrumento. Ele é mais para marcar o ritmo, né? Porque ele não produz sons que nos agradam tanto, não. Por conta disso, por conta das frequências. As frequências não guardam aquela relação simples, né? E quando a gente analisa cada modo, agora em duas dimensões, no caso do fundamental, a gente tem essa situação, né? O da oitava, né? O segundo modo, né? A situação é essa. Terceiro, a situação é essa. O fato é que nós vamos encontrar esse tipo de situação que vocês vão ver agora, depois, assistindo a essa animação.